Olá, pupilas e pupilas, estamos aqui em mais um episódio de Um Livro Livra e hoje nós iremos falar sobre a quinta regra da boa sorte. Lembrando que o nosso último episódio nós falamos sobre a rainha das árvores, que ensinou a Cid a importância de você não deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. Também ensinou que ele deveria cortar os galhos, fazer uma limpeza, né? Fazer uma varredura em tudo aquilo que tinha de excesso, de necessário, para que ele conseguisse obter o resultado dele. Então, ela instruiu ele que fosse retirado. Ela instruiu, não, ela disse apenas que para que o trevo nascesse, ele precisava precisava de terra com iluminação natural e com sombra necessária. Então, assim, ele tinha ido procurar isso, né, para saber o que estava faltando. Já que ele tinha água, já que ele tinha a terra arada, então ele precisava saber como é que fazia a quantidade de luz certa. Se era sol, se era chuva, se era sombra, enfim. E assim aconteceu. E agora nós estamos entrando no quinto, teoricamente, no penúltimo dia que o Cid tem para poder zerar todas as pendências e assim esperar o nascimento do trevo. E ele já tinha feito de tudo. Ele já tinha arado a terra, ele já tinha botado água para deixar a terra úmida, ele já tinha conseguido a iluminação adequada para que penetrasse a luz, o vento, enfim. Então ele estava satisfeito, estava feliz, mas ele estava com uma sensação dentro dele de que o copo dele estava pela metade, sabe? Que não estava 100% certo de que ele já tinha feito de tudo para que o resultado dele finalmente viesse a acontecer. E aí ele passou o dia todo maquinando, pensando em algo que ele precisava fazer, e ele começou a perguntar o que talvez ainda tivesse de pendência para resolver. Ele ficou matutando, né? O que poderia estar acontecendo. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre a questão do norte, né? Enquanto isso, o norte ele estava vivendo um momento muito desafiador para ele, porque ele estava no meio de um conflito pessoal, onde ele já não acreditava mais em absolutamente nada. Tem alguns trechos do livro que eu preciso ler, porque eu acho muito importante para que a gente consiga extrair o máximo de aprendizado possível. Então, eu vou ter que ler, de fato. Quinta regra da boa sorte: se você deixar para amanhã um trabalho que precisa ser feito, a boa sorte talvez nunca chegue. Criar condições favoráveis requer dar o primeiro passo. Faça isso agora mesmo. Então, durante o sexto dia, o Note estava muito abatido, pois só ficava vagando de um lado para o outro, e ele já não acreditava que fosse encontrar um único trevo, mas também não queria voltar sozinho para o castelo. E se ia fazer um papel ridículo, ele preferia estar acompanhado do próprio Cid. Além disso, custava-lhe tanto reconhecer seus erros, fracassos, que resolveu responsabilizar os outros. E falou: sou vítima de um erro ou de um engano de Merlin. Dizia isso o dia inteiro a si mesmo. Pior era a sensação que o deprimia muitíssimo. Estava convencido de que não teria sorte na vida. Do contrário, já teria encontrado o trevo mágico. A não ser, claro, que Merlin tivesse o enganado. Mas se Merlin o enganara, por que não voltava para o castelo? Porque, no fundo, esperar significa dar razão a Merlin e continuar confiando na sorte. Por outro lado, quanto mais esperava, mais tinha certeza de que a sorte não chegaria para ele. O que ele estaria fazendo de errado? Porque era tão desgraçado. O prazo ainda não tinha se esgotado. E ele dizia: eu mereço sorte, eu sou muito especial. Mas depois de todos esses dias aqui, não parece que eu encontrarei o trevo. Assim ele dizia para si mesmo, em pensamento. Não se é de estranhar que Note agisse assim, pois este é o traço curioso de quem pensa não ter sorte, procurar outras pessoas que confirmem a sua
forma de ver a vida. Ninguém gosta de ser vítima, mas se colocar na posição de vítima, aparentemente, e só aparentemente, nos exime de toda a responsabilidade por nossos infortúnios. De lá, via-se que... então, o Stone estava... Stone a rainha das pedras, né? Então, ele resolveu ir procurar a Stone. E aí, ela ficava num penhasco muito alto do bosque, muito alto mesmo. Era mais alta, né? E aí, ele resolveu escalar toda essa montanha e ir até lá para reforçar apenas a afirmativa de que que não tinha trevo, que não existiria nascimento de trevo nenhum e de que ele não estava errado. Então ele resolveu fazer tudo isso, chegou até ela e ao chegar no cume dessa montanha, da Mãe das Pedras, ele observou que ela estava falando com outras pedrinhas. Estava uma conversa lá, uma reunião lá. E aí ela comentou ironicamente, olha só quem chegou, o nosso cavaleiro que anda atrás das pedras e tal. E aí ela perguntou para ele com ironia, e aí, encontrou o seu trevo? E dando uma risadinha alegre e tal, ele vira e diz para ela que ele é aborrecido já, que não era verdade, que não há nenhum trevo, e queria que ela confirmasse pela própria boca que não havia um trevo lá. Ou será que há algum penhasco, algum trevo nestes penhascos? É possível, não é mesmo? Aí ele perguntando para ela, ela vai e responde, claro que não. Como você quer que cresça trevos entre pedras? Dá para ver que você está ficando transtornado depois de tantos dias vagando pelo bosque encantado. Você devia ter cuidado. Se passar muito tempo aqui, acaba enlouquecendo, como quase todos os humanos que andam por este lugar sem um objetivo claro. Então aqui ela já dá logo um spoiler, né? Ela fala logo assim, ó, se você não tem um objetivo claro, você não sabe o que está fazendo, você não sabe como perguntar, você não sabe do que se trata, você está meio perdido, né? E fora que nosso amigo aqui, ele é meio difícil de lidar, né? Complicadinho. Ele diz aqui logo que a culpa é do outro e que ele foi enganado e que ele é uma vítima do destino, mas deve ser desagradável conviver com gente assim. Eu particularmente estava fora. E vamos lá. E avançando aqui mais um pouco, o autor afirma aqui que o temor do cavaleiro finalmente havia sido confirmado, né? Que não teria boa sorte para ele. E logo lembrou-se de Cid e se alegrou com amargura ao pensar, aquele outro louco tampouco encontrará trevo mágico, por mais que ande pelo bosque. Imaginar o fracasso de Cid o tranquilizava, o consolava, até o deixava contente e ria. Se não há trevo mágico para mim, também não haverá para ele. Disse em voz alta, com raiva e convencido das suas palavras. Cara, que cara tóxico. Enquanto isso, o nosso cavaleiro maravilhoso, o Cid, amanhecia o dia morto de feliz, percebeu que o bom trabalho que ele havia feito no dia anterior tinha surtido total efeito, viu um lindo espetáculo, a névoa se dissipando, dando lugar aos raios do sol dourado que iluminava a terra que ele havia preparado, e sentia-se verdadeiramente orgulhoso e feliz das suas atitudes. Como aquele era o último dia, ele tinha que decidir exatamente em que empregar o seu tempo, uma vez que tomara todas as providências que considerava necessária para que o trevo nascesse, o melhor a verificar se ainda faltava algo a ser feito. E como ele mesmo dizia, o copo estava meio cheio, precisava encher o copo 100%. Então o Cid estava inquieto. Ele disse que tinha alguma coisa para ser feito ainda, mas que mesmo que não tivesse, ele precisava tirar essa dúvida do peito dele, do coração dele, para que, se tivesse algo a ser feito, houvesse tempo de ser feito, né? E como havia pensado na noite anterior, eu deveria descobrir naquele momento o que ainda estava faltando ser feito. E aparentemente desnecessário e
mas que fosse imprescindível. Assim, lhe ocorreu ir ao ponto mais alto da floresta, para observar se havia algo que o chamasse a atenção. A perspectiva de distância e visão do horizonte sempre dão ideias úteis e inesperadas. Assim ele pensou. Mesmo assim, decidiu subir, porque simplesmente pensou no que tinha feito e no que havia investido tempo, trabalho, com dedicação. E partindo do que já conseguira, talvez fosse aconselhável empenhar-se até o fim para saber o que ainda faltava. Então ele começou a sua escalada de maneira tranquila, suave, e até chegar à altura. De repente, ele sentou-se em um lugar no horizonte e começou a procurar inspiração, mas nada aconteceu. E de repente uma voz assustou. Ela saía de uma pequena pedra debaixo dos seus pés. Era a Stone, a mãe das pedras. Você está me amassando? Se levante. E Sid deu um salto tão grande que quase rolou o penhasco abaixo. Você realmente é a mãe das pedras? Perguntou Sid. Então, não entende muito de trevos, não é? Evidentemente que não entendo de trevos. Mas de uma coisa eu sei, respondeu ela. Já disse o mesmo para aquele outro cavaleiro que vestia vestido de preto. Trevo de 4 folhas não podem crescer onde há pedras. Você disse 4 folhas? Replicou Sid animado. Sim, 4 folhas. E os de 3 folhas? Ele tornou a perguntar. Os de 3 folhas? Sim, eles podem nascer no solo pedregoso. Mas os de 4 crescem com menos força e por isso precisam de um solo totalmente livre de pedras que impeçam seu crescimento. Esse pequeno comentário sobre a diferença entre o trevo de 3 e de 4 folhas poderia parecer banal. Muita gente nem ia se preocupar com esse detalhe, mas para Sid isso era uma informação muito importante, porque ele estava certo de que, em geral, os elementos-chave só são descobertos nos pequenos detalhes, no óbvio, no conhecido. Dificilmente se encontra a resposta para o que é aparentemente desnecessário e imprescindível. Claro, como não percebi isso antes? Muito obrigada. Saiu correndo, descendo ladeira abaixo, porque precisava chegar rápido. Só restava para ele ainda 2 horas de sol. Então ele começou, do seu pequeno pedaço de terra preparado, a remover todas as pedras. Tudo aquilo que parecia pedregoso. Sim, Sid percebeu como era importante valorizar e reconhecer tudo aquilo que ele já tinha alcançado. E o que ele definia de parte cheia do copo. Então, finalmente, ele está com aquela sensação de que ele preencheu o copo. E assim, como se concentrava no que pudesse estar faltando, isso sempre havia ajudado a seguir adiante na sua vida pessoal. Ele sempre achava que poderia fazer melhor ou fazer algo a mais para que aquilo que ele estava se propondo a fazer saísse perfeito. Então vamos lá, aqui ele fala também que bom que ele não teria deixado, aqui é importante, porque eu falei para vocês no capítulo anterior qual era a importância da gente saber por que fazer a coisa na hora que tem que ser feita, né? Então ele diz aqui, ó, que bom ele não ter deixado a poda dos galhos para o dia seguinte. Caso contrário, nunca saberia que era necessário retirar as pedras. E mais, isso impediu que perdesse tempo de assim zerar todas as impossibilidades de não nascer o seu trevo de 4 folhas no seu pequeno espaço. Então, o Sid mais uma vez foi dormir como, gente? Feliz, tranquilo. E dessa vez a visão que ele teve do trevo foi ainda maior, porque dessa vez ele pegou o trevo na mão, ele cheirou o trevo, ele sentiu a textura do trevo, ele viu os detalhes do trevo, pedacinho por pedacinho. Ele imaginou segurando na mão o trevo de 4 folhas, sentiu até a suavidade das pétalas. Ele chegou até mesmo a dizer que era quase que real pela primeira vez.
E naquele momento ele teve total certeza de que iria nascer o trevo. Finalmente, pela primeira vez, ele teve certeza de que ia nascer o trevo de 4 folhas no seu terreno. Que legal, né? Então vamos fazer uma reflexão rápida sobre esse capítulo. Veja só como é que a mentalidade de pessoas que são realmente fracassadas, né? Elas são fracassadas porque elas fracassam primeiramente dentro delas, né? Elas se entregam muito para aquilo tudo que vem para não só dificultar ou ser algum tipo de obstáculo no caminho daquilo que elas querem conquistar e buscar. Elas não conseguem ver as entrelinhas, o outro lado daquilo, o que elas podem estar aprendendo com aquela circunstância, o que elas podem estar inventando, criando, modificando com aquela circunstância que vem para simplesmente paralisar. Então elas preferem gastar seu tempo procurando culpados, procurando alguém para responsabilizar, procurando motivos para justificar o seu fracasso, a sua falta de confiança, a sua falta de inteligência emocional. Então, essas pessoas, e dentre outros comentários que eu poderia trazer aqui, que vai alongar muito o vídeo, elas podem nos prejudicar. Elas podem prejudicar todos que estão à volta dela, porque elas, querendo ou não, a gente convive, ao conviver com outras pessoas, a gente acaba adquirindo características, informações, hábitos de outras pessoas por questão de convivência. É natural do ser humano a copiar, espelhar. E imagina só tu conviver com uma pessoa como o Norte, meu Deus, é da ladeira abaixo. E já o Cid não, o Cid já amanhece feliz, satisfeito, com a sensação de dever cumprido. Poxa, eu fiz o que eu tinha para fazer, é isso mesmo, vai acontecer para mim. Ter a visão de futuro, ter a visão clara daquilo que quer. E ainda assim não se conformar, ser inquieto, de mente inquieta. Ele vira e diz, mas tem algo que está pendente, eu preciso ter certeza, checklist, fazer todas as checagens de que tudo o que eu poderia ter feito, fiz bem feito e fiz com excelência, e que eu não deixei nada pendente para que isso não venha tirar a minha boa sorte, isso não venha atrapalhar o nascimento do meu trevo. E assim o Cid vai em busca do ponto mais alto para poder analisar a situação de fora, para poder eliminar tudo, qualquer impossibilidade de nascimento deste trevo. E aí ele encontra com a Stone, que dá uma pequena dica para ele, onde ela diz que o trevo é impossível nascer em solos pedregosos. E assim ele sai feito louco, vai correndo para o seu terreno e incansavelmente aproveita as 2 últimas horas de sol e começa a recolher todas as pedras, faz uma montanha de pedra do lado de fora desse terreno. Mas ele encerra o dia dele com a sensação de que vai dar certo, de que pela primeira vez ele acredita que ele vai ter a felicidade de colher os frutos de todo o trabalho dele, de todo o esforço dele. Então, assim, que a gente ande com mais Cids, né? Que a gente esteja convivendo com mais Cids, porque não existe satisfação maior de que você conseguir realizar os seus sonhos. E você não só conseguir realizar os seus sonhos, mas através da sua realização conseguir ajudar outras pessoas, conseguir realizar o sonho de outras pessoas. E ter essa sensação boa de que você está com o seu copo cheio, de que você... É foda mesmo, né? Que você não perde, você não deixa a dúvida da sua competência, do seu sucesso, de que você é perseverante, é determinado e uma pessoa de fé. Então, Deus vai sempre estar contigo quando tu pensar dessa forma, com a mentalidade do Cid. Acredite nisso. Grande beijo e até mais.